sou o Dr. Marcos Vinícius, psicanalista clínico, e venho até vocês para trazer mais dicas para o seu desenvolvimento emocional. O tema de hoje é: todo comportamento tem uma intenção positiva. Já volto para falar sobre isso, mas antes eu quero lhe fazer um pedido. Eu gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscrevesse agora. Abaixo aí do vídeo você vai encontrar a palavra inscreva-se. Clique nessa palavra, logo em seguida vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho. E gostaria que você também clicasse aí no joinha, tá? O símbolo aí do joia, clica também, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, tá bom? Vamos ao tema? Vou repetir então o tema. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Essa expressão, ela não é minha. Na verdade, essa expressão é um pressuposto, é um dos princípios, é um dos pressupostos da PNL. A PNL, para ser mais objetivo, é uma das ferramentas, é mais uma das ferramentas, uma gama de conhecimentos, de estratégias que o psicoterapeuta, que o profissional da área do psiquismo, ele usa como estratégia para ajudar, é mais uma ferramenta que ele usa para poder auxiliar no seu trabalho de auxílio, de benefício, de transformação do analisado. Então, essa PNL, ela tem um pressuposto, ela tem um princípio que diz: todo comportamento tem uma intenção positiva. E talvez você esteja me perguntando em que isso me ajuda a saber disso. Então, vamos lá. Primeiro, para você entender isso, é importante que você entenda o que é a intenção e o que é o comportamento. O objetivo de você saber isso é fazer você entender melhor por que as pessoas agem como agem. Porque elas fazem o que faz. E por que faz isso? Então, quando você tem a compreensão que todo comportamento tem uma intenção positiva, você consegue melhor entender as pessoas. Então, vamos definir o que é intenção e o que é comportamento para ficar mais claro. Então, eu anotei aqui para poder a gente não se perder. Quando diz intenção, é aquilo que você pretende fazer. Intenção, aquilo que você procura alcançar, seja a nível consciente ou inconsciente, porque existem intenções inconscientes e existe a intenção consciente. Seja o que for, a intenção é algo que está no mundo das ideias. É algo que é interior. Isso é a intenção. E quando a gente vai para o comportamento, já é aquilo que é a sua forma de agir. É aquilo que aparece, é aquilo que você faz. É a maneira que você lida com o ambiente, como você expressa aquilo que é o seu desejo, aquilo que você quer. Então, o comportamento é algo exterior e a intenção é algo interior. E eu vou contar uma história para você entender melhor sobre uma situação que vai ilustrar melhor esse pressuposto, né? Intenção positiva, mesmo no comportamento negativo. Quer dizer, todo comportamento, por mais negativo que seja, você pode não aprovar o comportamento, mas por trás desse comportamento, você precisa considerar a intenção desse sujeito. Qual é a intenção dessa pessoa? Então, e essa fala diz que a intenção é sempre positiva, ainda que o comportamento não seja bom. Então, essa história mostra um pouco isso. É uma história baseada em fato real, que diz o seguinte, que certa vez um menino, ele começou a ter uma resistência para tomar café de manhã, e a sua mãe sempre brigava com ele, porque ele ia para a escola pela manhã e não queria tomar café. E a mãe, não querendo que ele saísse de estômago vazio, brigava com ele,
E ele insistia, batia o pé firme em não tomar o seu café pela manhã. Muitas vezes a mãe até bateu nele para que ele tomasse o café e ele insistia, batia o pé firme e não tomava. E assim se passaram os anos, ele apanhando, ouvindo a mãe brigar com ele, e sempre ele ia para o colégio sem tomar café. E os anos passaram, ele então chegou até casar, saiu de casa, né, da mãe, casou, construiu sua família, teve filhos. E depois de muitos anos, ele, com a sua família reunida, e aí estavam num assunto sobre a infância, e aí a mãe perguntou a ele: filho, por que você nunca tomava café? Eu me estressava, eu brigava com você, era um estresse todos os dias você tomar café. Por que você não tomava? Aí ele falou assim: deixa eu contar por quê, mãe. Uma vez eu tomei o café, eu sempre tomava café e sentia dor de barriga. Toda vez que eu tomava café, eu sentia dor de barriga na escola. E um dia eu passei uma vergonha imensa. Eu estava na sala de aula, tinha tomado café em casa, deu aquela dor de barriga, e foi terrível, e eu pedi à professora para poder ir no banheiro, e ela me negou, e disse que eu não iria, e que nada a convenceria deixar eu ir. E realmente, mãe, eu não fui, não deixou eu ir. Isso ela já sabe o que aconteceu, né? Já imagina. Realmente, eu acabei fazendo as minhas necessidades ali mesmo. Eu fiquei morto de vergonha. E eu prometi para mim que nunca mais eu ia passar esse vexame. Por isso eu não ia mais tomar café de manhã. Foi por isso, mãe, que eu parei de tomar o café. Tá? Fiquei muito envergonhado por ter feito as necessidades ali nas calças, na sala de aula. Passei ali por bullying, passei o vexame diante dos olhos daquelas pessoas. E a mãe, então, assustada com aquela história, disse: filho, mas por que você não contou isso antes? Então aquele filho disse, ali na presença de todos, dos irmãos, na presença da esposa, até do filho dele, disse: mãe, a senhora nunca me perguntou por que eu fazia aquilo. Por que eu não queria tomar café? A senhora simplesmente brigava e me agredia. Só não me dava voz para falar. Ah, filho, e a mãe pediu desculpa a ele, enfim. E foi um desabafo dele. Mas eu contei essa história para você entender como que às vezes um comportamento negativo, um comportamento tem uma intenção por trás daquilo ali. Por isso que você tem que investigar sempre qual é a intenção que está, por que a pessoa está agindo dessa maneira, dessa forma. E aí você precisa, para chegar a descobrir isso, você tem que ter um diálogo, você tem que conversar, você tem que mostrar interesse pela pessoa, pelo que ela tem a dizer. É comum as pessoas julgarem, criticarem, apontarem o dedo, condenar a outra pessoa, mas não procura ter um diálogo franco e analisar com carinho e com interesse o que está levando a pessoa a isso. Então, todas as vezes que for possível, pergunte. Então, essa mãe poderia lá atrás ter perguntado, lá no início lá do problema de não querer comer: filho, por que você não toma café de manhã? O que acontece? Por quê? Qual é a razão? Talvez se perguntasse isso com mais carinho, com mais mostrando realmente interesse, talvez ele teria dito e ela teria entendido e teria tomado as devidas precauções para que não tivesse dor de barriga, não é mesmo? Ou até faria um outro tipo de lanche, não daria café, daria um suco natural, enfim, falaria com a professora dele caso ele tenha dor de barriga, sei lá, ela tomaria algum tipo de iniciativa, mas não teria esse desfecho que teve. Então, é preciso que você sempre procure ver, é uma sugestão que eu deixo aqui, sempre devemos procurar, corrigindo aqui, né, você deve, não, nós devemos sempre procurar, eu me incluo também, sempre ver o que está por trás. As pessoas, elas agem como agem, porque tem uma intenção ali. E assim vamos dar alguns exemplos aqui de alguns comportamentos que normalmente é comum nós
reprovarmos esses comportamentos, mas devemos entender por que a pessoa age assim. Por exemplo, a pessoa que fuma. Fumar, sabemos que é um comportamento negativo, principalmente para quem quer ter boa saúde, não é verdade? E aí você deve investigar qual é a intenção. Você deve perguntar por que a pessoa fuma. Qual é a intenção positiva? Existe uma intenção positiva. O que a pessoa busca quando ela fuma? Ela busca o quê? Normalmente, comum o quê? Relaxar, aliviar o estresse. Essas são as falas mais comuns daquelas pessoas que fumam. Ela busca alívio de estresse, ansiedade, amenizar a ansiedade. Então, fumar é o comportamento negativo nesse caso, nesse exemplo. E a intenção positiva qual é? Relaxar. Então, o que essa pessoa precisa? E nos outros exemplos também. Sempre eu vou falar a mesma coisa. A pessoa precisa encontrar outras maneiras, outras alternativas para relaxar nesse contexto aqui do fumar. Existe outras possibilidades, outras maneiras de relaxar, de aliviar o estresse, de aliviar a ansiedade sem fumar. Então essa pessoa deve ser oferecido para ela outras alternativas. Ou a pessoa que fuma, que está ouvindo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, essa pessoa deve procurar ampliar, porque ela é o comportamento automático. Bom, fumar me alivia, então está dando certo. Mas olha o lado destrutivo também que traz o vício, o hábito de fumar. Olha o lado negativo desse comportamento, os estragos para a saúde, para a vida financeira, enfim, é o que pode trazer. Então pensa na outra possibilidade de relaxar que não seja fumar. Claro que isso exige dá trabalho, né? Fumar seria mais fácil, um comportamento mais automático. Por isso que eu estou lhe dando a sugestão de você começar a pensar como você pode. Aí vem a terapia, vem outras estratégias que você pode buscar para sair desse recurso que você usa para relaxar. Quer ver um outro exemplo? Também um exemplo de comportamento negativo, mas intenção positiva. Eu pus aqui um exemplo da pessoa que usa a droga. Eu até dei um exemplo aqui da droga como a cocaína, por exemplo, porque cada droga tem um efeito diferente no organismo. A pessoa que usa a cocaína, por exemplo, o viciado nessa droga, vamos colocar que é um comportamento negativo. Agora, existe uma intenção positiva. Alguns podem questionar isso, mas que intenção positiva pode ter por trás de quem usa cocaína? Ora, quem usa cocaína pode estar buscando o quê? Quebrar a sua timidez, vencer a sua timidez. Ela pode estar buscando mais o quê? Se tornar uma pessoa mais extrovertida, ficar mais estimulada, mais animada. Ela pode estar buscando coragem, ter mais ousadia. E quando ela usa esse tipo de droga, de certa forma ela alcança isso. É claro que ela paga um preço por isso. Com esse comportamento negativo, ela vai ter um reflexo na saúde dela, no psiquismo dela, mas no primeiro momento ela tem esses benefícios. Então a intenção positiva dela, ela tem esses ganhos, mas não existe uma intenção. Ela quer conquistar aquele resultado positivo. Então isso é a intenção. Aquilo que está na ideia, que está na cabeça da pessoa. Quer ver um outro exemplo? Que eu coloquei aqui. A pessoa, por exemplo, que fuma, já coloquei, que se droga. A pessoa, por exemplo, que mente. A pessoa que mente, ela pode estar querendo se proteger. A intenção positiva é de proteção. A pessoa que grita com a outra, ela grita, só fala as coisas gritando, talvez seja uma maneira que a intenção dela é prevalecer. Lembra daquela famosa frase, né? Tem gente que quer ganhar no grito. É uma expressão muito comum. Tem gente que quer ganhar no grito. Quer dizer, mas na verdade é a forma que ela tem de prevalecer. Existem outras maneiras de prevalecer?
talvez deveria tentar aprender mais técnicas de oratórias, argumentação, contra-argumentação, quer dizer, e não usar o grito, buscar mais conhecimento para poder ampliar seus argumentos, quer dizer, mas o grito é uma estratégia, uma intenção, ou melhor, o grito é um comportamento e a intenção é prevalecer. Então, quer dizer, quando eu dei o exemplo aqui ainda há pouco da pessoa que mente, a pessoa que mente, ela quer se proteger ou proteger alguém. Claro que eu estou dando apenas algumas intenções, mas pode ter outros tipos de intenções. Bom, gente, o benefício de você saber qual é a intenção positiva por trás do comportamento negativo não é dizer que ao ter uma intenção positiva, então a pessoa estaria isenta de culpa, então a pessoa, nós inocentaríamos a pessoa, porque já que tem uma intenção positiva, ela não pode ser disciplinada, ela não vai, né, vai ser livre até de passar por consequências por causa do comportamento dela, de modo algum. Essa não é a intenção. É apenas uma forma de você compreender melhor as pessoas. É claro que o comportamento negativo, a pessoa vai ter a consequência daquilo, seja nos relacionamentos que ela tem, seja no relacionamento amoroso. Por exemplo, lembrei agora também de um outro exemplo, o caso do ciúme, já que eu falei do relacionamento amoroso. O ciúme é um comportamento negativo, mas existe uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva do ciúme? Seria preservar o seu parceiro, a sua parceira. Seria o não querer perder. E por isso a pessoa, ela tem o ciúme. Quer dizer, existem outras maneiras da pessoa não perder o seu amado, a sua amada, sem ser através do ciúme. Na verdade, o ciúme acaba sendo uma autossabotagem, acaba sendo uma estratégia para perder, um comportamento para perder o parceiro, a parceira. Mas há uma intenção positiva. Então, qual é a razão de eu estar trazendo esse pressuposto aqui, esse princípio de que todo comportamento tem uma intenção positiva? Qual é o objetivo? O objetivo é fazer você ter um olhar mais generoso com as pessoas. É você ter além de uma generosidade, se relacionar melhor com as pessoas, compreender melhor, conseguir entender melhor por que a pessoa faz o que faz. Por que a pessoa está agindo assim, dessa maneira tão ruim, tão grosseira, tão negativa. Então considera que há uma intenção boa por ali. E você deve estar pensando em outras coisas e até questionando, mas como assim? Como alguém pode ter uma intenção positiva fazendo o que faz? Olha, é uma coisa um pouco complexa esse assunto. Eu até te convido você a estudar mais sobre isso, buscar conhecimento sobre isso, para aprofundar mais o assunto. Não dá para esgotar esse assunto aqui no vídeo, mas está dando aqui já um pequeno início de um assunto, de uma abordagem para você ampliar os seus horizontes, para você ver que realmente o comportamento da pessoa não quer dizer que ela quer realmente somente agir mal, que realmente a intenção dela é má. Não. Então, quando você começa a levar em consideração a intenção, você tem um olhar mais, como eu disse, repito, generoso. Eu sei que muitos vão dizer, existe uma famosa frase também, um pensamento que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então essa fala, essa máxima, realmente confirma o que eu já disse, que as boas intenções não inocentam a pessoa e não impede ela de pagar o preço por aquilo que está fazendo. Mas o que está sendo proposto aqui é um convite você ter um olhar mais compreensivo com a pessoa. Isso vai diminuir o impacto desagradável nos relacionamentos. Isso pode até fazer você compreender melhor a pessoa e até propor para a pessoa outras possibilidades. Às vezes a pessoa não consegue ver outras possibilidades. E aí você pode ensinar, ajudar a pessoa,
encaminhar ela para lugares que pode ou pessoas que podem ajudá-la, tá bom? Então deixo aqui esse recado e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos, tá bom? Até lá.